Este é o professor Raul Martins. Ele é negro, tem os cabelos pretos, lisos, curtos. Tem os olhos castanhos escuros, usa uma barba no queixo, está usando um óculos retangular, uma pulseira preta em seu pulso direito. O professor usa uma camisa básica acinzentada. Está em pé à frente de uma parede verde e à sua esquerda a televisão interativa. Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Raul Queiroz de Língua Portuguesa e hoje vamos trabalhar o conteúdo de concordância verbal e concordância nominal. Questão 1. Texto para a questão. Tapuia. As florestas ergueram braços peludos para esconder-te com ciúmes do sol. E a tua carne triste se desabotoa nos seios, recém-chegados do fundo das selvas. Pararam no teu olhar as noites da Amazônia, mornas e imensas. No teu corpo longo ficou dormindo a sombra das 5 estrelas do cruzeiro. O mato acorda no teu sangue, sonhos de tribos desaparecidas, filha de raças anônimas que se misturaram em grandes adultérios. E erras sem rumo assim pelas beiras do rio, que teus antepassados te deixaram de herança. O vento desarruma os teus cabelos soltos e modela um vestido na intimidade do teu corpo exato. À noite o rio te chama e então te entregas à água preguiçosamente, como uma flor selvagem, ante a curiosidade das estrelas. Texto de Raul Bopp. E o comando da questão é o seguinte: à noite o rio te chama. No verso, o eu lírico dirige-se a um interlocutor no singular. Se esse interlocutor estivesse no plural, o verso estaria corretamente reescrito, conservando-se o mesmo modo e tempo verbais em: letra A. À noite o rio vos chamou. Letra B. À noite o rio vos chamam. Letra C. À noite o rio vos chamais. Letra D. À noite o rio vos chama. Letra E. À noite o rio vos chamastes. Então, vestibulando, para responder a essa questão, nós devemos ter um conhecimento prévio sobre concordância. Nesse caso, concordância verbal. A concordância verbal tem como elemento principal o sujeito. É ele quem vai dizer se o verbo vai estar no singular ou no plural. Porque, para concordância verbal, o verbo sempre deve concordar com o sujeito. É claro que nós temos outras concordâncias especiais em que o verbo é impessoal. No caso, ele não possui um sujeito na oração. No caso de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. E claro que nós temos outras concordâncias como núcleo gradativo, núcleos sinônimos, entre outros. Mas nesse caso aqui, a concordância é bem simples. Vejamos aqui o comando da questão. Olha só. À noite o rio te chama. Presta atenção. Nós temos aqui a noite como elemento adverbial que indica tempo. É quando ocorre essa ação. Nesse caso, quem pratica a ação é o rio. Ele é o sujeito. É ele quem chama. E olhem o tempo verbal aí, ó. Chama está no presente do indicativo. Fazendo aí essa transposição para o plural, nós teremos: à noite o rio vos chamou, à noite o rio vos chamam, à noite o rio vos chamais, à noite o rio vos chama, à noite o rio vos chamastes. É só olharmos para quem pratica a ação, que é o rio. O que o rio vai fazer? Ele vai chamar. Mas olhem só, aqui o rio te chama, singular. Aqui o rio vos chama, porque o plural do ti é o vos, o plural de tu é vós, segunda pessoa do plural. Assim, nós sabemos que a resposta correta é a letra D.
À noite, o rio vos chama. O rio continua sendo o sujeito. O objeto é quem foi para o plural. O verbo não concorda com o objeto, ele continua concordando apenas com o sujeito. Questão 2, texto para a questão. Leia o trecho do livro Em Casa, de Bill Bryson, para responder a questão a seguir. O texto do Bill Bryson, queridos, comenta sobre vários produtos que no passado eram adulterados, como o açúcar, que continha gesso, areia e poeira, a manteiga, que tinha sebo e banha. Também fala do chá, que muitas vezes continha esterco de carneiro pulverizado, também tinha aí serragem, né? Outros materiais como o leite, que era adulterado com giz, e o gin também, que é uma bebida alcoólica, que era adulterado com terebintina. O arsenito de cobre, que era utilizado para deixar os vegetais mais verdes. O acetato de chumbo, que era adicionado às bebidas como adoçante, olha que perigoso. E o chumbo avermelhado deixava o queijo Gloucester, se não mais seguro para comer, mais belo para olhar, né? Então não havia praticamente nenhum gênero que não pudesse ser melhorado ou tornado mais econômico, né, para os varejistas. Até as cerejas, como diz o texto aí, ganhavam novo brilho depois de roladas delicadamente na boca do vendedor antes de serem colocadas em exposição. Olha que falta de higiene, né? Quantas damas inocentes, diz o texto, perguntava ele, tinham saboreado um prato de deliciosas cerejas que haviam sido umedecidas e roladas entre os maxilares imundos e talvez ulcerados de um mascate de sanguiles. O pão era particularmente atingido. Em seu romance de 1771, The Expedition of Humphrey Clinker, Smollett definiu o pão de Londres como um composto tóxico de giz, alume e cinzas de ossos, insípido ao paladar e destrutivo para a constituição. Mas acusações assim já eram comuns na época. A primeira acusação formal já encontrada sobre a adulteração generalizada do pão está em um livro chamado Poison Detected or Frightful Truths, escrito anonimamente em 1757, que revelou, segundo uma autoridade altamente confiável, que sacos de ossos velhos são usados por alguns padeiros não infrequentemente e que os ossuários dos mortos são revolvidos para adicionar imundícies ao alimento dos vivos. Esse texto tem muita informação importante, mas o trecho que nos interessa é o seguinte: o acetato de chumbo era adicionado às bebidas como adoçante, lá no primeiro parágrafo. Preservando-se a correção gramatical e o seu sentido original, essa oração pode ser reescrita na forma: letra A. Adicionava-se o acetato de chumbo às bebidas como adoçante. Letra B. Adiciona-se o acetato de chumbo às bebidas como adoçantes. Letra C. Eram adicionadas às bebidas como adoçante o acetato de chumbo. Letra D. Adicionam-se às bebidas como adoçante o acetato de chumbo. Letra E. Adicionavam-se às bebidas como adoçante o acetato de chumbo. Então, vestibulando, para responder a essa questão, vamos voltar ao enunciado. O acetato de chumbo era adicionado às bebidas como adoçante. Princípio da concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito. Era adicionado. Quem era adicionado? O acetato de chumbo. Esse aqui é o sujeito. Nota que o sujeito está no singular, logo a locução verbal, que indica voz passiva analítica, também está no singular. A voz passiva analítica indica que o sujeito não pratica, que ele sofre a ação. Agora vamos à opção que pode ser a reescrita correta dessa frase. Olhem só a letra A. Adicionava-se o acetato de chumbo. Em adicionava-se o acetato de chumbo, nós temos aqui o que chamamos de voz passiva sintética.
podemos constatar pela presença do pronome apassivador ou partícula apassivadora. E notem que o verbo está no pretérito imperfeito, obedecendo ao tempo verbal da frase original, que está também no pretérito imperfeito. E aí nós vemos que o acetato de chumbo é o sujeito dessa oração e ele está no singular. Aqui o verbo está no singular, concordando com acetato de chumbo. Logo, nós vemos que a concordância está correta, a transposição de voz está correta e o tempo verbal está correto também. Logo, nós chegamos à constatação de que a letra A é a resposta correta. Não pode ser a letra B por conta do tempo verbal, não pode ser a letra C por conta da concordância verbal. Chumbo, acetato de chumbo está no singular, ele não eram adicionadas, ele era adicionado. Letra D, o tempo verbal já elimina também porque está no presente e nós queremos o pretérito imperfeito. E aqui na letra E, nós temos o acetato de chumbo no singular e nós temos o verbo no plural, não havendo assim concordância verbal. Logo, somente a letra A atende ao que nós queremos. Na aula de hoje, nós vimos a concordância verbal. Ela tem como elemento principal o sujeito. É ele quem norteia se o verbo vai estar no singular ou no plural. Então, toda vez que vocês virem uma oração com o verbo no plural, vocês vão perceber que o sujeito também estará no plural e vice-versa, porque é ele quem vai dizer quem pratica a ação. O sujeito indica quem pratica a ação. O verbo é a ação praticada por esse sujeito. Ele também pode ser aquele que sofre a ação, mas toda vez que eu for ler um predicado, é uma informação sobre o sujeito. E todo predicado tem verbo. Logo, o predicado é a informação sobre o sujeito. Não pode ser diferente. Se o sujeito pratica uma ação, essa ação deve condizer com o número desse sujeito. Os rapazes estudaram, o rapaz estudou. A moça estudou, as moças estudaram. Isso é concordância verbal básica e é um assunto importantíssimo para o vestibular da UEA. Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.